Deus, quando entregou a terra prometida para os filhos de Israel, quando eles chegaram à terra, a primeira cidade que estava diante deles, resistindo inclusive, era Jericó. O anúncio já tinha vindo antes, tanto é que a Bíblia diz que quando os moradores de Jericó ouviram dizer que os hebreus estavam vindo, diz a Bíblia que amorteceu-lhes o coração. Eles já ficaram inquietos e já ficaram ali apavorados, porque diz a Bíblia que eles já sabiam que o Senhor entregaria todas as terras as quais ele havia prometido aos filhos de Israel, e Jericó estava dentro da terra prometida. Um detalhe que muita gente não sabe e fala até errado, já vi até pastor falando errado: Israel invadiu. Não, Israel não invade ninguém, quem invade é o MST. Israel não invadiu nada, a terra era deles. Quem era o invasor era quem estava ali ocupando o local indevidamente. Quando alguém ocupa um local indevidamente, o que acontece quando o verdadeiro dono, por lei, e no caso dos filhos de Israel não era nem uma lei de cartório não, que já seria válida, no caso dos hebreus era uma ordem direta de Deus, de que aquele local ali seria de Abraão, dos seus descendentes, e aquele local pertencia aos filhos de Israel. Quando alguém chega num local que é seu por direito, e este lugar está ocupado, qual o procedimento? Hoje, primeiro você requer a terra. Foi o que fizeram os filhos de Israel. Aliás, o recado chegou na frente. Hoje, se alguém ocupa um local que é seu, a primeira coisa que essa pessoa vai receber é um recado. Primeiro, geralmente, é um recado informal. Se a pessoa não der ouvidos, aí ela recebe um recado formal. Geralmente, quem dá este recado formal é um oficial de justiça, levando ali documentos e comunicando às pessoas que elas estão ocupando um local que não é delas, é indevido, que aquele local ali tem dono. E a pessoa, obviamente, tem um prazo, que não é obrigatório que se dê, mas se faz isso, até por uma questão de humanidade, de humanismo, e a pessoa então pode ali desocupar o local e sair. Se ela não sai, aí já vem o terceiro passo, que é a reintegração da posse. Essa daí é feia. É policial jogando bomba de gás, é menino gritando, é mulher desmaiando, é véia caindo. Olha, é de cortar o coração. Até a polícia que vai fazer não gosta. Mas infelizmente, a lei tem que ser o quê? Quer dizer, infelizmente. A lei tem que ser cumprida, mas infelizmente, ao cumprir-se a lei, você tem ali um conflito. Quem já viu uma reintegração de posse aqui? Já viu? É feia a coisa, não é feia? É uma coisa que ninguém queria ver, fala a verdade, é ou não é? Israel já tinha mandado o recado antes. É tanto que ninguém ali era inocente, todo mundo sabia que os hebreus estavam chegando e estavam requerendo o local aonde eles estavam ocupando. Tanto é que a Bíblia deixa claro que ao ouvirem falar sobre a chegada deles, o coração deles esmoreceram. Isso foi antes de Israel chegar, antes de Israel chegar,
eles já ficaram sabendo do que estava acontecendo. Eles poderiam ter desocupado o local com antecedência. Não fizeram. Bateram o pé no chão e disseram: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já viu que o caldo ia entornar. Os filhos de Israel chegaram. Ali estavam os moradores de Jericó, que eram os cananeus. Os moradores de Jericó, o povo cananeu. Chegando ali, Deus, ainda com a sua infinita misericórdia, manda o povo dar 7 voltas em torno da muralha. Eu tenho certeza que cada volta daquela era um recado, cada volta daquela era um aviso, cada volta daquela era uma tentativa, cada volta daquela era um anúncio até de misericórdia. Olha, saiam. Ao contrário do que muita gente pensa, Israel não estava em guerra com Jericó, não. Não havia guerra declarada com o povo de Jericó, não havia. O que havia era, Israel queria entrar e Jericó não queria sair. E digo a você, se na 5ª volta, o povo de Jericó se arrependesse, dissessem: olha, vamos desocupar a terra, lhe garanto que todos sairiam em paz e Israel iria ocupar o local que é deles. Inclusive o é até hoje. Mas cada volta daquela era um aviso. Você já viu mãe quando avisa? Quem já viu mãe aí quando avisa? Quem aqui é mãe? Muito bem. Quem não é, todo mundo aqui, sem exceção, tem ou teve uma. E como é que mãe avisa? Menino, não vá. A lapada não vem de início, preste atenção. É um aviso prévio. Eu te disse para não ir, você teima e você insiste, ela vai avisando até a lapada final. Cada volta daquela era um anúncio e era uma volta de misericórdia, para que o povo de Cananeu se retirasse pacificamente, saísse, pronto. Não haveria nenhuma morte. No último dia, Deus ainda mandou dar mais 7. Você acha que Deus precisa que se dê 13 voltas para derrubar uma muralha? Se quiser derrubar na primeira, ele derrubava? Sim. Era necessário que houvesse ali um prazo, um tempo. Mas mesmo com todo o tempo dado, com base em que, bispo, o senhor fala isso? Com a mesma base que Jonas também trazia ali um anúncio de uma calamidade, e ele andou durante 3 dias pela cidade de Nínive avisando. E no caso de Nínive, nem foram 13 ou 7 dias, foram 40, cadê, filho? 3 dias. No caso de Nínive, não, aonde ele fala, filho, o recado, ele dando o recado, ele falando: atenção Nínive, cadê? Ele falando. Atenção povo de Nínive, morador, Nínive, cadê? 40 dias. No caso de Nínive, não foram nem 7 dias, foram 40. Agora me responde uma coisa: para Deus destruir uma cidade, ele precisa dar a autorização do Senado, tem que dar entrada num documento, hein? Tem que desbloquear ainda os mísseis para poder lançar. Deus precisa de tempo? Não. E por que 40 dias? Daqui a 40 dias não ficará pedra sobre pedra. Por que 40 dias? Alguém sabe me dizer? Porque Deus estava dando para eles o que deu também ao povo de Jericó. O quê?
tempo para se arrepender. No caso dos ninivitas, não precisou nem de 40. 3 dias depois, o rei, todos os moradores de Nínive, por decreto real, se arrependeram do mal que estavam praticando. O rei humilhou-se diante de Deus, proclamou um santo jejum, e o povo de Nínive reconsiderou os maus caminhos que estavam andando por ele, arrependeram-se da prática daquilo que era mal perante os olhos do Senhor, e aquela desgraça que ia acontecer a Nínive foi suspensa e não aconteceu mais. Com Jericó deveria ser a mesma coisa. Cada volta daquela não era porque Deus precisava de tempo para derrubar a muralha. Você acha que Deus dizia assim, na primeira volta a muralha amoleceu um pouquinho, na segunda volta ela rachou, na terceira volta caiu uma pedra lá de cima, na quarta volta deu uma infiltração, na quinta a coluna deslocou um pouquinho para a direita, foi assim? Não. Até a 12ª volta e meia, a muralha estava rígida, firme e forte como nunca. Ela só caiu quando todos os prazos haviam, o quê? Esgotado. A trombeta tocou, o sacerdote, com a arca da aliança, que tomava a frente, quando para, ele dá ordem para soar a trombeta. Diga glória a Deus. E todas as muralhas, toda a muralha veio abaixo. Quem entende a palavra? Toda a muralha veio abaixo. E agora sim, como não quiseram pacificamente, pagaram para ver, aí a entrada já foi feia. Aí foi feia a coisa. Deus não precisa de tempo. Quem precisava desse tempo? Quem era? Quem precisava desse tempo? Mas que povo? Hã? Não, o povo de Israel não. Os cananeus. O nosso inimigo hoje não são os cananeus. O nosso inimigo hoje já está declarado que é nosso inimigo. Não adianta dar tempo a ele para se arrepender, porque ele é inarrependível. Eu estou falando de quem? Satanás. A guerra com ele já está o quê? Declarada. E a cada volta vai ser uma muralha que vai cair por terra e uma vitória nossa para cima do inferno. Diga glória a Deus. A cada volta. Aí você que está do outro lado me assistindo em Curitiba, Rio Grande do Sul, Amapá, Amazonas, Roraima, Guiana Francesa, Suriname, Japão, Inglaterra, Stormwind, Orgrimmar e qualquer outro lugar do planeta. Eu digo uma coisa para você, Silitos, Ngoro Crater, Gadgetsa, de qualquer lugar. Eu digo uma coisa para você. Ah, bispo, eu queria estar aí na primeira volta, porque se eu não fizer a 7, né? Então não vai dar certo. O bispo Jorge falou aqui, negócio de quebrar corrente. Não tem isso aqui não, filho. Se eu não fizer a 7, não vai dar certo. Não, aqui vai dar certo. O que vai acontecer, e aí eu tenho que falar a verdade para você, é o seguinte: cada volta que você deixa de fazer, é uma batalha
e, consequentemente, uma vitória que você deixa de ter. Quando o rei de Israel procurou o profeta Eliseu, pedindo a ele livramento sobre o inimigo, Eliseu disse para ele: vai lá, abre a janela para a banda para a zona leste, vai lá, abre a janela para a zona leste, para o oriente, e dá flechadas no chão, vai lá e volta. O rei voltou rapidinho. Eliseu chegou para ele e perguntou assim: mas já? Ué? Só faltou Eliseu olhar no relógio assim: ué, já? Quantas flechadas você deu? E o rei falou: 2 ou 3, quantas? O rei falou 5 ou 6? Ah. O rei falou 2 ou 3 vezes e parou e voltou. Eliseu só não arrancou os cabelos porque Eliseu era careca. Eu nem gosto de falar isso porque o último que... Calvo. Eliseu ficou indignado com a situação. Indignado. Porque Eliseu disse, presta atenção que Eliseu disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Presta atenção. O que significa isso? 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra. Significa o seguinte: cada flechada daquela era uma vitória sobre os inimigos. Quem entende isso? A vitória não dependia de um pacote de flechadas, não. Cada flechada era o quê? Uma vitória. E ele foi claro: porque feristes 2 ou 3 vezes, tu terás 2 ou 3 vitórias sobre os inimigos. Se tu ferisses 5 ou 6, tu terias 5 ou 6 vitórias sobre o inimigo e, consequentemente, iria dar cabo deles. Cada flechada era o quê? Uma vitória. Então você que está me assistindo aí, que não pôde estar aqui hoje, de repente você nem sabia da volta de Jericó. Você nem sabia da volta de Jericó. Sabe qual foi a última vez que eu fiz a volta de Jericó? Aqui? Sabe quando? Nunca. Nunca. Primeira vez. Aqui, em qualquer lugar que eu passei. Vou dizer uma coisa para você: cada flechada é uma vitória, cada volta é uma vitória. Ô bispo, se eu vier 7 sábados, são suficiente 7 vitórias para dar cabo do inimigo e você obter o resultado. Suficiente. E eu que estou assistindo aqui em Goiás, que não estou aí hoje, mas eu quero estar nas próximas. Aí já era, né? Que eu já quebrei como diz o bispo Jorge lá, não quebrou nada não. O que vai acontecer é o seguinte: você poderia dar 7 voltas, 7 conquistas, eu posso vir 5, vai ser 5 vitórias. Cada um sabe aonde cada calo, cada sapato calo sabe onde não sei o que aperta. Você que sabe qual é a sua situação. Eu na verdade, eu vou na 7 porque foi determinado que em 7 isso já foi determinado, tá certo? Mas se eu fosse no meu pensamento ou no meu achismo, aí eu não ia 7, eu ia de 27, 57, 2.777. Porque a luta não é fácil. É fácil, igreja? Não. Mas Deus está dizendo que Eliseu disse para o rei: 6 ou 7 vezes e você daria cabo dos inimigos. O nosso inimigo, diferente do povo de Jericó e do povo de Nínive, ele não precisa de tempo. Por quê? Porque o nosso inimigo já declarou-se nosso inimigo e ele não se arrepende. Não adianta você dar 1 dia, 2, 3, 4, 5 para o diabo para ver se ele pondera, pensa um pouco, medita no que ele estava fazendo e se conserte. O diabo faz isso?
Ali é caso perdido. E a nossa guerra é contra quem? Contra quem? Contra ele. Então, é guerra declarada. Não há prazo. É agora, é imediatamente, é partir para cima, é conquistar aquilo que Deus prometeu para a gente. Então eu quero chamar os filhos de Abraão para começar a rodar as muralhas que cercam, que estão entre você e as coisas que Deus te prometeu, que está aqui, ó, no teu coração, que você tanto pensa, tanto sonha, tanto deseja, mas até agora não chegou aqui, ó, na sua mão. 7, presta atenção, 7 sábados. Os primeiros que estão aqui têm a chance de serem os que vão ter mais vitórias, porque você já começou bem. Não significa dizer, não significa afirmar que sim, porque começar bem, qualquer um começa. O problema é terminar bem. E você que de repente está aí de longe e disse, eu não comecei bem, mas você pode terminar bem. Sábado que vem, 3 horas da tarde, com a permissão de Deus, a gente se vê. Eu vou na frente, o sacerdote ia na frente, por isso que eu trouxe hoje a minha estola sacerdotal. Porque todos os sábados eu vou estar com ela, porque eu vou tomar a frente. O sacerdote ia na frente com a arca da aliança e o povo todo ia atrás. Cada volta vai ser uma resposta forte para a gente. Diga glória a Deus. Você quer isso? Você quer isso? Então diga assim, ainda bem, Jesus, que veio esse propósito para abençoar minha vida. Amém? Fiquem de pé então em nome de Jesus. Diga glória a Deus.